Olá, que bom estarmos juntos novamente nesse módulo 3, que é o módulo que a gente está falando sobre Jesus e a revitalização do movimento. No nosso último encontro, nós conversamos sobre o que Jesus fez para revitalizar a religião da sua época, né? Como que ele deu ali as chaves para revitalizar todas as igrejas ao longo das eras, através daquilo que ele fez com a religião dentro do seu contexto, quando ele ressignificou o templo, o sacerdócio e também o sacrifício. E nós vamos conversar hoje um pouco sobre como que o movimento cristão do primeiro século, né, como que eles viviam essa essência do DNA do movimento de Jesus, quando eles entenderam a ressignificação que Cristo havia realizado. Esse ethos, né, a gente vai perceber como esse ethos aponta para um modo de vida completamente contracultural, né, contrastante, mas acima de tudo também atraente, muito envolvente. E isso envolve a realidade de nossas igrejas, porque muito da causa da estagnação das igrejas é por falta desse entendimento e, logicamente, também dessa prática que Jesus teve no processo da revitalização. E como a igreja muitas vezes desconhece os seus antecedentes, né, ela não pratica a causa pela qual ela foi chamada. E essa ignorância, de certa forma, inviabiliza a prática de uma vida saudável da igreja. Não somente isso, eu digo até, a igreja ela não vive à altura da vocação pela qual ela foi criada. E se a gente perceber, o ethos de movimento, ele aponta para as reais motivações, né, os sentimentos, as práticas que dão base a tudo que fazemos como igreja. Então a revitalização que nós queremos parte de uma alta consciência primeiro de quem nós somos, para depois a gente pensar o porquê que a gente faz o que a gente faz, né? Então tem muita gente só preocupada em fazer, mas não está preocupado em primeiro entender o porquê faz aquilo, né? Então se nós olharmos os primeiros cristãos, eles tinham um modo de vida, gente, completamente radical. Eu quero dizer aqui um modo de vida que era movido por significado, por uma causa, por um sentido muito forte. Eles não eram considerados, inclusive, uma religião, sabia disso? Eles não eram considerados religião. E isso deve nos levantar questionamentos. Por que que eles não são considerados uma religião? O cristianismo no período primitivo ali, ele era mais caracterizado como uma seita, né? E se a gente for olhar o início do movimento adventista, a gente também era chamado assim, mas por que que eles eram chamados de uma seita, né? Por que que eles não eram considerados uma religião? E por que que eles estavam crescendo tão fortemente? Eu quero destacar aqui para vocês pelo menos 8 aspectos que eu vejo que são fundamentais na vida da igreja, que marca essa fidelidade a essa ressignificação daquilo que Jesus Cristo estava fazendo com essa noção do templo, sacerdócio, sacrifício, da domus ecclesia, né? Desse sacerdócio de todos os crentes, dessa igreja em qualquer lugar, e dessa igreja tem um sentido muito claro a respeito da pessoa do Cristo. Então esses 8 aspectos apontam, em primeiro lugar, que eles tinham uma forte convicção, uma convicção muito ardente, que um grande evento havia acontecido entre eles, com um poder criador, né? E esse poder criador aponta de que o mundo havia sido redimido e que eles não podiam mais guardar essa notícia da salvação, da redenção do mundo apenas para si mesmos. Então essa notícia ela tinha que ser compartilhada, né? E essa notícia ela tinha que trazer outras pessoas para esse entendimento, porque era algo incomparável, de uma significância assim profunda que poderia trazer a mudança da humanidade. Em segundo lugar, os cristãos eles mantinham padrões morais super elevados que eram similares às visões éticas judaicas, né? E você vai ver isso aí com uma compreensão, uma ênfase super renovada que Cristo vai trazer, que vai enfatizar nesse comportamento moral que iria além de um código moral ou uma lista de preceitos. Não, essa ética ela era baseada no princípio fundamental do amor a Deus e amor ao próximo. Eles eram homens e mulheres comuns como qualquer um de nós, vivendo no meio de uma sociedade completamente corrupta, exposta a todos os tipos de tentações. E sem dúvida, entre os pagãos, havia muitos que viviam de forma correta e nobre. Os cristãos, no entanto, onde estivessem, eles sabiam que pertenciam a uma sociedade que era potencialmente mundial e que estava unida por princípios. O que unia o crente lá na Galácia, do crente lá na Turquia, do crente lá em Roma? Era esse entendimento de que uma causa maior unia eles nesses princípios de que há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, né?
E essa característica notável dessa vida comum era o desenvolvimento elaborado do serviço e da caridade que eles tinham tão fortemente. Eles contrastavam completamente da vida dos romanos, né? Da vida corrupta, suja, imoral dos romanos. E isso, de certa forma, atraía muita gente. Em terceiro lugar, havia um senso de pertença, assim, absurda. A vida comum da igreja, centralizada na prática simbólica e focalizada em Jesus, parece ter funcionado desde o princípio como uma família. Era uma igreja família, uma família alternativa. Você se sentia parte dessa família, não importa onde você fosse. Chegou em qualquer lugar. Ali tem um grupo de cristãos, você faz parte da família. Nós estamos falando de uma igreja que tem um entendimento de família, gente. Em quarto lugar, eles tinham uma fé super inabalável, que persistia em meio à perseguição, ameaça de morte. Havia uma certeza inabalável que os apóstolos agora eles estavam vivendo sobre essa lógica que não importasse os obstáculos que eles pudessem passar, eles iriam persistir, porque o exemplo de Jesus Cristo foi muito forte para eles, né? Qualquer obstáculo, pessoas, qualquer tipo de coisa que pudesse vir sobre o movimento, eles iriam perceber de que eles iriam manter essa fé, né? Essa fé era o centro de toda a iniciativa do movimento. E em quinto lugar, eu percebo de que havia uma liderança super dinâmica. O padrão de liderança entre os cristãos do primeiro século incluía apóstolos itinerantes, o desenvolvimento de líderes locais, e você vê esse surgimento de líderes de maneira orgânica, natural. Em sexto lugar, o batismo e a ceia eram duas das mais distintas características da igreja primitiva, né? Eles possuem, inclusive, um caráter escatológico. Em sétimo lugar, havia uma ênfase na adoração. A singularidade da adoração dos cristãos do primeiro século estava relacionada ao reconhecimento de Jesus como parte da realidade de único Deus, único Criador e Senhor. Não é César que é Senhor, não. Jesus é o único Senhor. E, em último lugar, havia uma ênfase escatológica, né? As raízes das expectativas dos últimos dias encontrava-se nessa compreensão de que Jesus voltaria em breve. Então a igreja estava sempre vivendo nessa urgência. Assim como no judaísmo, a gente deve lembrar que, apesar de que em muitas maneiras o cristianismo primitivo ele parece, né, ou pode até parecer para o mundo iluminismo, né, como uma religião, até pode parecer, mas quando você olha dentro das categorias do primeiro século, certamente não era. Os primeiros cristãos ali, eles eram considerados inclusive ateus, sabia disso? Porque eles não ofereciam sacrifícios de animais. O que eles faziam nas suas reuniões comunitárias parecia um pouco com práticas religiosas que não eram comuns, ou não cristãs para muitos deles, mas eram as diferenças que se destacavam. O principal para os observadores do cristianismo no primeiro século não era nem o seu lado, assim, vamos dizer, religioso, nem mesmo as suas formulações doutrinárias iniciais, mas era, acima de tudo, o seu modo de vida. E por causa do jeito deles viverem, todo cristão era considerado uma testemunha e todo lugar onde eles estivessem era apropriado para compartilhar o evangelho. Alguns cristãos ali, eles eram missionários, inclusive, de tempo integral, mas havia uma massa de missionários, que eu poderia dizer assim, missionários amadores, que tinham seus ofícios normais, mas entendiam que essa vida missionária era um modo, não era uma atividade, não era uma tarefa. Então, você percebe que o progresso extraordinário do cristianismo no curso de uma geração, ele só pode ser explicado se a maioria dos cristãos, homens e mulheres, forem, de certa forma, vistos como testemunhos de Jesus Cristo. O evangelho ele era levado pelas estradas romanas por comerciantes, soldados cristãos, todo mundo. As testemunhas de Cristo, eles proclamavam que a mensagem do evangelho tem que entrar em todos os canais, e através, principalmente, dos canais sociais, sejam eles a família, os vizinhos, os colegas de trabalho. Os cristãos nesse tempo, eles não se reuniam em santuários, como a gente já falou no último episódio, né, na nossa última aula, mas eles congregavam, né, para os seus cultos no lar, daqueles que eles tinham mais afinidade, casas que eram mais apropriadas para esse propósito. O que a gente vai perceber é que, de certa forma, havia um modo de viver com uma orientação missionária que deu forma a esses aspectos mais impressionantes do cristianismo primitivo, né? O fato de ser um movimento missionário fez com que eles se espalhassem rapidamente. E no primeiro século, através das redes naturais de relacionamentos, foi assim que se expandiu. Foi com redes naturais
de relacionamentos. O evangelho recebeu muitas respostas positivas e ele se expandiu para além da Palestina, para a maior parte do mundo conhecido, para se tornar um dos primeiros movimentos de massa da história cristã, né? Ou dos primeiros séculos ali. Em resumo, o que eu quis dizer para você é que eles não tinham locais sagrados, porque eles tinham convicção de que Deus habita no coração deles. Eles não tinham sacrifício de animais, eles tinham convicção de um Deus remidor. E eles não tinham um grupo de sacerdotes, porque a liderança é dinâmica, havia um desenvolvimento orgânico de líderes locais. Então, eles não são uma religião, né? Porque se vocês não têm sacrifício de animais, vocês não têm locais sagrados e você não tem grupo de sacerdotes, isso não é religião, isso aí é uma seita. E, em outras palavras, eles não estão reféns do prédio, eles não dependem de pastores ou padres ou sacerdotes ou nada disso, e eles têm a clareza da centralidade do evangelho. E isso indica que cristãos não são simplesmente as pessoas que acreditam na mensagem cristã, da esperança que Jesus irá retornar em breve. Não, são pessoas que têm um papel ativo e muito íntima relação com Jesus agora. E esse DNA, ele de certa forma exemplifica o ímpeto da igreja e como essa ressignificação de Jesus alterou todas as relações da igreja. Se eu tivesse que perguntar, basicamente aí desses 9 aspectos, qual deles você mais chama a sua atenção, né? Qual daqueles que nós conversamos hoje aqui, ele tem mais identificação com a sua realidade, diz assim, uau, minha igreja vivencia isso aqui como uma igreja primitiva. Minha igreja, uma vez que ela foi ressignificada, ela leva em consideração esse ponto aqui. Que tal você compartilhar um pouco disso nas suas redes sociais? Tornar isso uma mensagem apaixonante para líderes e membros da sua igreja. Faça isso. Na nossa próxima conversa, nós vamos falar como esse ímpeto também reconfigurou a liderança e fez deles um movimento de crescimento hiperbólico. Nós vamos descobrir por que revitalizar a liderança foi tão vital para o movimento. Mas isso é muito forte, né? Não dá para a gente abordar aqui, continuação nessa aula. Então, a gente se encontra nessa próxima aula. Um grande abraço e até breve.